Oi, gente, sou a Rosane Vital, aqui do Vivizando em Variedades, e estou aqui para mencionar para vocês muitos dos tópicos, pontos relacionados a essas três maravilhosas séries da Disney, né? Que é Violeta, Soy Luna e Bia, e já tem mais aí das protagonistas, né? Violeta, Luna e Bia, né? As três séries, né, tem atores, assim, de diversos países, né? É, Brasil, Itália, Espanha, França, México, o que mais, assim, tô esquecendo. Colômbia. Aqui, são mais, né, do elenco de Bia, né? Aí do elenco de Soluna. Só que eu acho que, assim, em relação ao Brasil em específico, a Bia é a que mais tem, né? Tem diversos atores brasileiros e muitos desses atores brasileiros que tem Bia, de fato, são personagens de grande importância na série, tipo a que fazia a Bia, a atriz que fazia a Bia, o ator que fazia o Tiago, né, a atriz que fazia a Ana barra Helena, irmã mais velha da Bia lá na série. Ahn, quem mais? Tô esquecendo de algum. Ah, tem um ator que depois entrou na segunda temporada, que fazia o Luan, que ele hoje em dia está na série Elite, né? Ai meu Deus, esqueci o nome dele agora. Qualquer coisa depois eu coloco aqui. Lembrei, André Lamogli, acho que é assim. Aí a série tinha as bandas, né? Cada uma tinha sua banda. No caso de Bia, tinha a banda Moondust, que basicamente a banda em si, ela não tá mais existindo naquele tempo presente ali da série, mas ela já existia há uns anos atrás, e ela é muito mencionada ali na série. Aí a banda tem realmente uma grande importância ali no em Disney Bia, né? Na série Bia, né? Dois dos personagens principais da série, né? Fizeram parte da banda, que é o Vitor e a Helena, né? Junto com o Lucas, o irmão mais novo do Vitor. Aí a banda Roller Band, né? De Soy Luna, né? Que era o Simon, o Nico, o Pedro. Aí depois o Matheus também entrou pra banda, ficou os quatro, depois ficou só os três, porque o Nico, né? Aquela coisa, né? O Nico saiu da série, né? Antes do fim da série. E a banda lá de Violeta. A banda de Violeta, eu até pesquisei, porque eu não tava lembrada assim em relação ao nome dela em si. Pesquisei, mas eu acho, pelo que se eu não estiver me enganando, não tinha um nome, né? Se tinha, eu acho que é tipo a banda do estúdio, a banda do estúdio on beat, uma coisa do tipo. Não tinha um nome bem próprio, sei lá. Nero Leon é outra banda que teve mudanças também, porque até um certo ponto, é aqui, no começo na primeira temporada era o Leon, o Andrés, o, o Max, aí tinha, acho que era Napoleão, né, o Napo, que era um primo da Ludmilla, que tinha na primeira temporada, e o Broadway, aí depois entrou o Diego, no lugar desse Napoleão, e depois o Diego saiu, aí entrou ai meu Deus, o Federico. Lembro branco. Ah, e personagens, né, que tiveram redenções, né? Que tiveram lindas redenções, né? Os personagens anti-heróis ou vilões da série lá em Disney Bia. Acho que só esses três que realmente tiveram uma mudança, assim, sabe? E uma mudança realmente muito bonita. O Alex, a Carmin e o Guilhermo. Porque o Marcos Golden, a Mara, aquele Antônio mesmo, meu Deus, o pai do Vitor e do Manuel e do Alex. Até o final da segunda temporada, que foi a última temporada, infelizmente, não teve uma terceira. Né? Terminaram assim, se bobear não, mais malvados ainda do que eles já eram, né? Eles também tiveram belas redenções, né? Lá em Soy Luna, né? O Rei, a Amba. Aí tem a Meg, né? Que é uma personagem que já entrou na terceira temporada de Soy Luna, que se tornou o par romântico do Rei. A Emílio Benício, né? Que junto com a Amba, durante um tempo lá na terceira temporada, antagonizavam muito com os meninos lá da equipe original da Jamie Rowley, né? O Benício que é um personagem que já tá desde a segunda temporada, né? A Emília também. Só que a Emília tinha aparecido
bem mais pouco, o Benício já tinha aparecido mais vezes, e é um personagem que, principalmente com relação ao Simon, assim, eu achava ele muito chato, mas depois eles acabaram, né, tendo suas redenções, assim, e a Alba que é aquela mescla de vilã com mocinha, anti-heroína, e que realmente acabou, né, tendo sua... Já era um personagem muito incrível e só se tornou mais incrível ainda depois que ela foi, né, tendo essa redenção dela. A Delfina, que é uma das amigas da Amba, que, tipo, na primeira temporada, ou pelo menos em boa parte dela, era bem chatinha. E depois acabou tendo uma baita redenção, uma baita mudança para muito melhor, né? Depois, né? A Sharon, que, e essa no caso é aquela que realmente veio ter seus arrependimentos, tem uma mudança de fato, já no vizinho mesmo da série, né? A Sharon. Isso é. Sou Iluna. E Violeta, né? A Ludmilla. O acho que é Nicolás, né? Que é o pai do Clemon. Que é um. Junto com ele, é um outro personagem que entra lá na terceira temporada. Em Violeta. O Gregório. E. Ah, mais uma vez, esse cara com redenção, né? Esse ator que faz de e o Diego, né? O Gregório, que era um dos vilões lá, né? Acho que era até o principal, assim, junto com a Ludmilla, eles eram os vilões, né? Da primeira temporada, né? Pode-se dizer. Mas depois ele acabou realmente já tendo uma grande mudança na segunda temporada, né? O Diego, que com a Ludmilla eram os vilões da segunda temporada, a Ludmilla ainda antagonizava, ainda fazia algumas coisas ali e tal. Embora a gente depois conhecendo muito mais da Ludmilla e da família dela, aquela mãe dela desgraçada, a gente entende e muito o porquê que a Ludmilla fazia, ou ela era de certa maneira em muitas situações, né? Culpa daquela mãe dela, desgraçada, daquela Priscila. E o Nicolás, que ele não era bem um vilão, mas ele era um personagem assim que tinha uns comportamentos para com o filho dele que era muito semelhante ou até igual ao que o Germán tinha com a Violeta, né? Tipo, que ele. Eu acho que ele até, de certa forma, era mais do que o Germán, porque o Germán. Vamos passar o pano assim ainda. Que ele tinha aquela desculpa assim de que ele. Aquelas questões envolvendo, sei lá, a falecida esposa dele, né? A forma que ela morreu e tal, né? Coisa que no caso do Nicolás era meio que só partia do básico, assim, de ele não queria que o filho fosse um artista. Para ele, essa carreira de artista não é algo digno, sei lá, não é algo correto, coisa do tipo, né? E ele ali, depois de um tempo, ele vai entendendo, vai aceitando que aquilo sim é o melhor para o filho dele, porque é aquilo que o Clemon quer estudar, é aquilo que o Clemon realmente ama fazer. Aí no caso são as participações especiais, né, de outros artistas, né? No caso de Bia, e tem a atriz que fazia a Delfina, lá em Soy Luna. Só que aí ela tava fazendo ela fazendo a Delfina, né? Ela não tava fazendo ela mesma. Ahn, e tem a. Deixa eu ver aqui. Olha, a Jasmine, os influencers Sebastian Villa-Lobos, né? E eu acho que é Kefishon. Deixa eu ver aqui. A Kali e Ponche, né? Kali e Ponche. E tem essa Clara Mars, que é essa que tá na imagem aí mais acima com o Manuel, que tá até com um violão, com a Celeste, a Kiara, a Bia. Olha, essas gêmeas também, essas gêmeas aí. Ai, gente, eu não coloquei o nome delas aqui na minha colinha. Qualquer coisa depois, se eu me lembrar, eu coloco o nome delas. Eu esqueci agora o nome dessas duas gêmeas. Aí também, caramba, agora que eu lembrei, faltou colocar uma imagem de outra participação. Faltou colocar da dupla Mia. Agora que eu lembrei que tem aquela dupla Mia, que é a dupla musical lá daquele ator que fazia o Gaston lá em Soy Luna, o Agostinho. Ele com, acho que é Max, né, outro cara que canta com ele, que eles participaram de um episódio lá de Bia. Aí em Soy Luna, né, teve o Sebastião Villa-Lobos, que ele apareceu lá em Soy Luna primeiro, até porque Soy Luna surgiu primeiro, foi lançada primeiro, foi lançada antes de Bia. A Dove Cameron, né, e a Sofia Carson, maravilhosos, perfeitos, né.
Descendants, né? Dentre outras coisas maravilhosas que elas já fizeram. A Sofia Castro já tinha aparecido na primeira temporada. Ó, tem até uma imagem aqui dela no meio, dela com a Amba e com a Luna. Aí na terceira temporada, ela e a Dove. A própria Tini, né, a Martina Stoessel, que fazia a Violeta. E Violeta, né, fez essa participação incrível lá em Soy Luna, acho que lá na segunda temporada. O ator que fazia o Broadway lá em Violeta, né, o Samuel Nascimento, ele fez um outro personagem aí em Soy Luna. Deixa eu ver, Sabrina. Acho que Sabrina Carpenter, né? Eu até vou dar uma olhadinha aqui. É, Sabrina Carpenter. Ahn, a Jenkins, que é até essa loirinha aqui com a blusinha rosa, né? Que tá com a Amba e com a Delfina. É. Em Violeta. Aí, ó. Na primeira temporada teve College 11, que é a dupla College 11, né? Que é uma dupla brasileira, inclusive. Já foi uma dupla musical brasileira e tal. Eles não cantam mais juntos, né? Se não me engano, eles não tocam mais juntos e tal. Pronto, que até um dos integrantes dessa dupla é aquele Bruno, acho que é Bruno Martini, que ele também é DJ, né? DJ, compositor, dentre tantas coisas assim, né, desse ramo artístico. Ahn, deixa eu ver aqui. Aí, Juan Ciancio, ou Ciancio, não sei como é que se pronuncia. O Guido Penelli e o Gaston Vieto, que inclusive é o que fazia o Pedro lá em Soy Luna. Que eles faziam essa banda, né? Aliás, essa banda deles é uma coisa que só existia na série ou é algo que eles realmente tinham essa banda na vida real? Eu não lembro, que era até os. Deixa eu ver aqui se tem o nome. Rock Bones. Ahn, o Franco Massini. Olha, ele é aqui tão novinho, com a Violeta lá embaixo, nessa primeira imagem da última fileira. Que eu não lembrava, cara, que ele tinha feito essa participação em Violeta. O ator que faz o Luca lá em Rebelde na Netflix. A banda o Air 5, né? Que é a banda que Ross Lynch, né? E os irmãos dele formavam, né? Até um tempo atrás. Que, cara, se bobear, foi a participação assim, que eu mais gostei na série. Ah, a Brit Mendler, acho que é Brit Mendler, né? A Brit Mendler aqui com a Violeta. Os atentados aos locais centrais, né? Eu coloquei esses atentados. De certa forma, foi um atentado, uma certa ameaça, sei lá, que cada grupo, cada local ali acabou, né? Vivenciando pra frente e tal. E no caso de Bia, né? Tive aquela questão lá na segunda temporada, que infelizmente aquele local lá que onde o fandom ficava, que ia acabar sendo fechado, né? Parece que iam construir uma outra coisa lá e tal. E ó, tem as imagens aí dele se despedindo, né? Lá no finalzinho da segunda temporada. Aí o fandom terminou a série, terminou a segunda temporada de um jeito que o fandom ele ia passar agora a residir lá na República Kanchi, né? Que é a república comandada lá pelo Tiago, né? Se não me engano. E no caso de Sol Luna tem essa questão do incêndio, né? Que a Amba, de certa forma, acabou causando esse incêndio lá no Jammer Roller, né? Na segunda temporada. No caso de Violeta, o estúdio, né? Onde eles frequentavam, estudavam música, nananã. O estúdio On Beat, né? Foi fechado por um tempo, né? Foram uns problemas que surgiram, não lembro agora exatamente o que foi. Foi algo financeiro? Financeiro, mas também acho que talvez tinha outras coisas que eu não tô lembrando aqui agora exatamente. Que acabaram surgindo depois que o Antônio, que é o fundador, né, do estúdio, acabou falecendo. Aí surgiu alguns problemas, aí o estúdio passou por muitas coisas ali. Chegou o ponto que ele ia ser fechado, foi fechado. Aí a Jade, a ex-noiva do Germán, usou o dinheiro que ela pegou assim de uma ilha, uma coisa assim que ela ganhou do noivo dela. Ela vendeu tipo uma ilha mesmo, que o Nicolás deu pra ela. Aí ela vendeu com dinheiro, comprou um estúdio. Tá, abriu o estúdio de novo. Aí tem cenas assim, tipo, né, dele aí, do Nicolás conversando com eles lá no estúdio.
Imagem aqui dos meninos quando estavam reabrindo o estúdio e tal. Aí, dilemas familiares de outros personagens. Ou seja, dilemas que não estão relacionados necessariamente às protagonistas, né? Aí tem dois, né? Acho que eu ia colocar um, só que quando foi de última hora, eu resolvi colocar nem que fosse uma imagenzinha de um outro, relacionada a um outro dilema, né? Coloquei aí, tipo, o dilema envolvendo o Manuel, aquela questão da verdadeira paternidade dele, né? A mãe dele. Aí tem imagem aí também, tipo, do Pietro com o pai dele, com o Luan e com a, com a Daisy, né, lá na República. Isso porque o Manuel, acho que depois de aquela questão, depois de um dilema lá familiar focado na família dele e na família da Bia, ao meu ver, esse envolvendo ele, o Antônio e a mãe dele é o que mais, né, tem mais peso ali na série, né? Ele saber depois que o Antônio é o verdadeiro pai dele, porque mentiram pra ele a vida toda, né? Basicamente só quem sabia, além da própria mãe dele, do Antônio, era a esposa do Antônio, né, a Paula. Por isso que ela tinha aquela raiva, aquela coisa com o Manuel. Mas o Manuel não tem culpa de nada. Ele foi do marido safado dela, né? E ele é a mãe do Manuel, né? Que acabou também querendo se envolver com um homem casado, né? Os dois erraram ali, né? E tal, tiveram esse filho. E o filho foi que acabou pagando o pato, né? Muitas vezes depois, né? E tem esse momento em que ele realmente descobre, né? Que o Antônio é pai dele. Que ele não é só primo do Vito e do Alex. Ele é meio irmão deles. E no caso do Pietro e o pai do Pietro, se eu não me engano, ele nunca levava a sério, né? Tipo, sempre menosprezava, zombava de certa forma. É, é, o fato do Pietro também cozinhar como ele, né? Porque o Pietro ele estudava direito, né? Ele queria ser advogado, mas ele também tinha essa paixão muito grande pela culinária. E o pai dele geralmente colocava ele muito para baixo, assim, em relação aos objetivos dele, as coisas que ele queria fazer, assim, né? Mas depois teve aquele lindo momento, aquela sequência ali dos dois, né? Se aproximando, do pai dele tendo aquela redenção ali e tal. No caso aí de Soy Luna, né, tem esse dilema assim envolvendo a Amba, né, a Sharon, a mãe biológica dela, que a Amba lá por uma certa parte da história descobre, porque a Amba no começo, aliás, a Sharon na segunda temporada enganou a Amba, né, fez ela achar que ela era só o Benson, quando a desgraçada já sabia que não era ela, que era a Luna, né, fazer tudo fazia parte do planinho dela lá. Ahn, e tem essas cenas assim, né, envolvendo essa mãe biológica dela. A mãe biológica dela apareceu algumas vezes na primeira temporada, apareceu na segunda. Aí na segunda tem esse momento lindo, emocionante e até um tanto triste, né, querendo ou não, dela contando pra Amber toda a verdade, falando que ela que é a mãe verdadeira dela e tal, né? E é a partir daí que a Amber descobre que ela não é só o Benson. Não tem como ela ser só o Benson. Tem a questão do Mateu com o pai dele na segunda temporada, que o pai dele é muito chato. É outro que, como outros tantos pais, não quer de jeito nenhum que o filho siga a carreira de artista, né? Quer que o filho estude tal coisa, trabalhe em tal, né? Mas não seja músico, seja o que for, que esteja ligado à arte, né? E em Violeta tinha a questão da Ludmilla com a mãe dela, com o pai dela. Tinha a questão do Diego com o Gregório. Porque o Diego Gregório, assim, a gente descobriu, né? Na segunda temporada, porque o Diego se procurou e quis muito saber que era o pai dele, né? E depois descobriu, né? Que o pai dele era o Gregório. O Gregório não sabia que tinha esse filho, né? A Ludmilla com a mãe dela, assim, com o pai dela. A Priscila, assim, que pra mim é o ser mais desprezível que tem em Violeta, assim, dos vilões que já passou por Violeta, pra mim não tem nenhum, assim, que eu tenha mais ânsia do que ela, sério. E o tanto que a Ludmilla, que é uma das que eu mais amo na série, sofreu por conta dessa mulher, assim. E o pai dela, que era a pessoa que ainda tinha um certo amor por ela, que realmente gostava dela de verdade, mas estava ausente porque ele trabalhava, morava em outro país, né? Mas era uma pessoa que às vezes tentava se comunicar com ela, mandava até cartas para ela, mandava mensagens para ela, acho que era cartas, né? Não lembro agora se ele mandava algum e-mail.
Acho que sim, também, não lembro. Porque eu tô lembrando assim, muito de uma cena que ele fala pra ela que mandava cartas e tal. Só que a desgraçada da Priscila, até nisso, era injusta, malvada com a filha, que ela fazia de um jeito pra Ludmilla não receber nenhuma carta, nenhuma mensagem do pai dela. Ela é desgraçada. Ah, e as grandes duplas, né? E trios da série, no caso de Bia, tem Bia com Celeste e Kiara, Yandine com Carmin, o Manuel com Vitor, a Ana barra Helena com a Bia. Deixa eu ver que tem mais algum. São esses, né? No caso de Soy Luna, a Delfina, a Amba e a Jasmine, né? Um grande trio, um dos grandes trios que tem lá na série. A Yan com a Indy, também é outra grande dupla. O Mateu com o Gaston, a Luna com a Nina, a Luna com o Simon, que pra mim é a melhor amizade que tem na série. O Simon com o Nico e com o Pedro. E Violeta, tem a Nath com a Ludmilla, o Leon com o Andrés, a Violeta com a Camille, com a Francesca, né? O amuleto, né, um objeto especial assim para cada protagonista. No caso da Violeta era o diário dela, né, o diário dela. No caso da Luna, né, é essa medalhinha dela do Sol e da Lua. No caso da Bia era esse caderno de desenho dela. O cenário principal, né, de cada série assim. Em cada uma tem aqueles cenários que tem mais cenas, que tem mais importância, né? Como qualquer outra produção assim que a gente assiste e tal. Mas o fandom, com certeza, é aquele local, aquele lugar que tem uma importância maior ali, um destaque maior na. Acho que o fandom e a República Kush. Mas acho que o fandom ainda, né? Um pouco mais. Tem algumas imagens aí, né? Aí no caso de Soy Luna, com certeza é o Jamie Rowling. É tipo, é o Jamie Rowling, também tem a questão lá, tem a mansão lá em que a Luna vive, a Amba vive e tal, mas tipo, acho que o Jamie Rowling é aquele local mais, sabe, mais. No caso de Violeta, com certeza é o Estúdio On Beat, né? No começo é o Estúdio 21, né? Aí tem até uma imagem que tá ali, tipo, meio a meio. Estúdio 21, que era no começo da série, e depois se tornou Estúdio On Beat. A, o núcleo familiar, né, de cada protagonista. Aí, a Luna com a Amba, com o Antônio, o avô dela, amo a relação deles. A Luna com os pais adotivos dela, né, com o Miguel e a Mônica. A Violeta, no caso dela, ela com o Germán, com a Ange, imagens dela, com a avó dela também, com a Ange ali. Ela com a Ange, com a Ludmilla. Que a Ludmilla, elas depois acabaram se tornando irmãs, né? E em Bia, né, tinha assim, eu acabei pegando logo as duas famílias. Porque por mais que a Bia é a protagonista mesmo da série, mas o Manuel assim, é o protagonista masculino, é o seu par romântico e tal. E querendo ou não, as duas famílias ali, elas têm uma importância, se não igual, mas quase que igualmente, né, importantes. A importância, tipo, se não é igual, mas é praticamente igual entre, né, entre ambas. Né? A família Kisa, né, com a família da Bia, a família Gutierrez, que é a família do Manuel. O quarteto é o sexteto principal da série. No caso de Bia, eu acho mais que é sexteto. De certa forma, tipo, pode falar quarteto se for assim, a Bia, Manuel e Alex e Carminho. Então, Bia, Manuel e Vitor e Helena. Né? Ou então sexteto mesmo, que são esses seis personagens aí, né? Que são os seis personagens principais da série. No caso de Violeta, de Sua Luna, realmente é o quarteto principal, né? Que é a Luna, a Amba, o Mateu e o Simon. No caso de Violeta, aí a Violeta, o Leon, a Ludmilla e o Diego. Amo também esse quarteto. Os alívios cômicos que tem, né, em cada uma das séries. No caso de Bia, pra mim, assim, é Kiara e o Pietro. No caso de Soy Luna, né, é o Tini e o Cato e a Jasmine. Aí no caso de Violeta, é o Andrés, a Jade, o Matias, o Beto e o Marote. Os personagens que saíram antes do fim da série, né? No caso de Violeta, acho que isso foi só o João Cavalheiro que saiu antes, que eu me lembre. Em Violeta, aí tem acho que é Draco, não lembro agora o nome dele, Braco. O Napoleão, a Lara, o Marco e o Tomás. No caso de Soy Luna, aí tem a Mora, tem a Amanda, tem o Tini e o Cato, tem o Gaston, a Tamara e Tamara.
o Nico, os spin-offs, né, os shows das séries, né, no caso de Bia não teve bem shows dentro de turnês, assim, fora sair do spin-off, né, que é Bia, o Mundo de uma Vez, que é aquele filme que eles fizeram, lançaram no passado. Aí são aqueles pocket shows, acho que é pocket shows que chama assim, que teve quando foi, tava pra divulgar, tava pra ser lançada a série, teve em alguns países isso. Aí shows aí, tipo, imagens de shows de Soy Luna, né? Imagens do spin-off lá de Violeta, que é o Tini depois de Violeta. Imagens de shows aí de Violeta. Os vilões, né? Que é o Alex, no caso de Bia, na série Bia, o Alex, o Marcos Golden, o Antônio, o Guilherme, a Carminha e a Mara. No caso de Violeta, a Jerry, acho que é Jerry, a Priscila, o Diego, a Esmeralda, o Milton, a Jade, o Matias, a Ludmilla, o Gregório, aquele mesmo que um monte de gente. No caso de Bia, Bia não, de Soy Luna, a Daniela, o Gary Lopes, o Rei, o Benício, a Emília, a Amba, a Meg e a Sharon. Os personagens que comprovam que as três séries fazem parte do mesmo universo. A Delfina, né, que é de Soy Luna e apareceu em Bia, né? A Jasmine, que é de Soy Luna, apareceu em Bia. O Sebastião Lopes, que é um artista, um influencer que apareceu lá em Soy Luna e apareceu aí também. Ai, a Tini, né? Violeta Tini apareceu lá em Soy Luna também. Personagens que já usaram algum tipo de disfarce na série. No caso de Bia foi a Chiara e o Guilherme, né? Ele foi primeiro, ele foi tipo, fez o Giovanni e ela fez. É Giovanna, a que ela fez depois? Acho que foi. Qualquer coisa depois eu coloco aqui. No caso de Soy Luna, a Nina, né? Que era feliz de Fornal e usava essa peruca e tal, durante o tempo lá na série. No caso de Violeta, era a Violeta e a Francesca, né? E o pai da Violeta, no caso do Germano, ele fazia aquele professor lá, eu acho que era Jeremias, e elas duas faziam a Roxy e a Fausta. Por último, mas não menos importante, o triângulo amoroso. Os triângulos amorosos, Bia com Alex, com Manuel, a Helena barra Helena com o Thiago, com o Victor, em Disney Bia. Em Soy Luna, a Luna com o Mateu e com o Simão. Em Violeta tinha o Germán, a Angie e o Pablo. A Violeta também, a Francesca com o Marco e com o Diego, a Violeta com o Tomás e o Leon, a Violeta com o Diego e com o Leon. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostar, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscrevam aqui no nosso canal, comente aqui embaixo, ative o sininho, compartilhe. Beijos, tchau e até o próximo vídeo.